Tem um texto na Palavra de Deus, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, queridos. Nós vamos conversar sobre o Evangelho de João, capítulo 3. É uma passagem, eu não sei quantas vezes eu já ministrei esse texto. Com certeza, sem exagero, mais de 50 vezes, queridos. Porque esse texto é um texto, eu creio que é um dos textos mais reveladores da Palavra de Deus. Nós temos algumas dificuldades, eu e você, nós temos algumas dificuldades em compreendermos a nossa verdadeira existência dentro do reino de Deus. Por exemplo, é comum uma pessoa chegar na igreja, ela começa a frequentar a igreja e de repente ela se depara com a situação onde ela não sabe o que vem depois da decisão dela de começar a frequentar uma igreja. Ela começa a ter algumas dúvidas. E esse texto, eu creio que é um dos textos assim, mais reveladores. É um dos textos que mais nos mostra a verdade a nosso próprio respeito, coisas que nós precisamos descobrir. Queridos, às vezes todos nós, sempre nós planejamos, ao longo da nossa vida, nós sempre planejamos fazer uma viagem. Ano que vem, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, eu e a pastora Cristiane, nós queremos ir pela primeira vez lá para o Nordeste, conhecer o Nordeste, conhecer a região do Nordeste. Então a gente está planejando isso, estamos nos programando, queremos fazer essa viagem. É um sonho que nós temos e ano que vem, se tudo correr como nós planejamos, nós vamos para o Nordeste. A maior viagem que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida, queridos, é dentro de nós mesmos. Os maiores segredos da existência humana estão escondidos aqui dentro. Quando nós começamos a descobrir os valores que existem aqui dentro, nós percebemos que muito mais importante do que viajar para um lugar, para a Europa, Estados Unidos, ou para o Nordeste, muito mais importante do que fazer uma viagem como esta, é viajar por dentro do nosso coração. É nos conhecer por dentro de nós mesmos. Esse texto, nós vamos falar um pouquinho aqui, e esse texto ele descortina uma realidade a respeito de um personagem chamado Nicodemos, um judeu ortodoxo, queridos, aquele judeu bem exagerado, extremo. O judaísmo ele tinha duas facções, o fariseu e o saduceu. O saduceu era um judeu mais ou menos, mas o fariseu, ele era ortodoxo, ele tinha que cumprir toda a palavra com exatidão, ele examinava as escrituras, ele era aquele cara ortodoxo. E um homem chamado Nicodemos, um judeu ortodoxo, nessa passagem ele veio conversar com Jesus. Ele veio falar com Jesus, querendo tirar algumas dúvidas que estavam no seu coração. E a conversa dele com Jesus, queridos, nos revela valores extraordinários, valores maravilhosos. Eu vou fazer a leitura do capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 21, eu vou fazer a leitura aqui do texto. Depois nós vamos aqui extrair algumas verdades a respeito desse contexto, dessa passagem bíblica, onde a palavra de Deus, ela declara assim, Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 até o 21, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Outra tradução diz um príncipe judaico. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus lhe respondeu segunda vez: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Palavras de Jesus, Jesus falando para Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus lhe respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, porque, Deus, aquilo que nós viemos fazer aqui, primeiro foi proposto no teu coração. Antes, Paizinho querido, de nós mesmos desejarmos estar aqui, ou planejarmos estar neste lugar, Pai, esse propósito foi estabelecido pelo Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estar nesta noite, neste lugar. Pai, nos expondo a palavra de Deus, Paizinho querido, abrindo o nosso coração e permitindo que essa palavra, ó Deus, entre no nosso coração, nos faça compreender aquilo que ainda não compreendemos, nos faça perceber aquilo que ainda não percebemos, Pai. Deus, nós te agradecemos, Paizinho querido, por aquilo que o Senhor fará nessa noite, neste lugar. Desde já nós te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quero usar como título dessa palavra, né, se nós pudermos dar aqui um título para essa palavra, o renovo do entendimento espiritual. O renovo do entendimento espiritual. Entender quem nós somos, compreender quem nós somos, faz toda a diferença na nossa vida. Queridos, existem alguns sentimentos que nós temos, alguns sentimentos que nós temos no nosso coração, que às vezes nos deixam irado, alguns sentimentos que às vezes mudam, né, o nosso coração, tira a nossa alegria, alguns sentimentos que às vezes nós vivemos e nós ficamos desagradados com algumas situações. Isto demonstra quem nós verdadeiramente somos, em qual ambiente nós habitamos. A palavra de Deus, quando Jesus, no Evangelho de João, nós vamos ficar aqui em João 3, mas no Evangelho de João capítulo 17, ali na noite quando Jesus está na ceia com os seus discípulos, ele faz algumas orações. Primeiro ele ora por si e depois ele ora pelos seus discípulos. Quando ele ora pelos seus discípulos, ele faz a seguinte declaração no Evangelho de João capítulo 17, versículo 15, ele diz assim, orando ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo,
mas que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Quando Jesus faz essa oração, queridos, Jesus ele tinha o claro entendimento dessa condição, esse entendimento espiritual. Ele diz assim: Pai, eles não são desse mundo, assim como eu também desse mundo eu não sou. Mas eu não peço ao Senhor que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Deixa eles no mundo, eles não pertencem ao mundo. Deixa eles no mundo, mas guarda eles do mal, livra eles do mal. Esta mesma condição dos discípulos é a nossa condição, queridos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Quando nós entendemos isto, algumas situações deste mundo deixam de nos incomodar. Alguns pensamentos, alguns sentimentos de raiva, de ira, que muitas vezes eu e você temos por vermos algumas injustiças, nós ficamos muitas vezes irados. E essa ira, ela é terrena, ela não é celestial. Se nós entendermos que nós somos celestiais e não terrenos, por que ficamos irados? Por que nos iramos com determinadas situações? Esse Nicodemos, ele era fariseu, judeu fariseu, e ele era um homem muito bem de vida. Ele era um homem de posses, de bens, um homem muito bem financeiramente. Ele era um dos líderes da sua religião, do judaísmo. Só que quando Jesus apareceu, Jesus começou a fazer alguns sinais, algumas maravilhas que ninguém na religião dele fazia. E ele ficou incomodado com isso. Disse: Deus, as Escrituras nos ensinam tantas coisas maravilhosas, mas por mais que nós aprendemos essas coisas maravilhosas, nenhum de nós faz o que esse rapaz Jesus está fazendo. Ele impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas são curadas. Ele fala, ele prega a respeito de um assunto que nós ignoramos, que nós não conhecemos. E pior ainda do que isso, todo o clã judaico rejeitava Jesus, não reconhecia Jesus como alguém enviado de Deus. Eles não acreditavam, eles não criam e não queriam que ninguém cresce nisso. Só que esse Nicodemos pensou o seguinte: espere um pouquinho, tem alguma coisa de errado aqui. Se a verdadeira religião é nossa, por que nós não conseguimos fazer o que ele faz? Eu preciso descobrir isso. Ele vai de noite conversar com Jesus. Ele escolheu uma hora da noite e foi lá conversar com Jesus, talvez para não ser visto durante o dia, muito provavelmente. O texto diz que ele foi de noite ter com Jesus. Ele chega para Jesus e na conversa dele com Jesus, ele diz assim: mestre, sabemos, quando ele diz sabemos, ele não está falando somente de si, ele está falando de todo o clã judaico. Ele diz: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Olha isso, queridos. Nicodemos, ele tinha uma religião, ele era uma pessoa de liderança dentro da sua religião, ele era um líder, profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. No entanto, havia um descontentamento dentro do coração dele. Havia algo dentro do coração dele que ele não se sentia bem servindo aquela religião. Porque quando ele viu Jesus, quando ele viu o que Jesus fazia, quando ele viu o que Jesus pregava, algo dentro do coração dele mostrou para ele que não estava, apesar dele ser um bom homem, apesar dele ser uma pessoa que regularmente frequentava a igreja, no caso deles a sinagoga, mas que ainda faltava algo.
que ainda precisava melhorar ou mudar algo dentro do coração dele. Algo dizia isso para ele, que tinha algo ainda que ele precisava buscar. Eu não sei, querido, se no seu coração você tem esse sentimento, mas não existe algo dentro do nosso coração, sempre falando para nós, que existe algo mais que nós precisamos buscar de Deus, que nós precisamos conhecer de Deus? Não existe esse sentimento dentro do nosso coração? Dizendo, filho, busca mais, tem mais, descubra mais, aprofunde-se mais. Esse era o sentimento do coração de Nicodemos. Dentro da religião dele, queridos, eles pregavam, eles anunciavam que tudo que ele precisava de uma religião, no judaísmo tinha. Mas existia um vazio dentro do coração dele, dizendo, você precisa conhecer mais de Deus. Ele tomou coragem, foi conversar com Jesus. Na conversa dele com Jesus, é interessante, queridos, que ele pergunta algo para Jesus, e a resposta que Jesus dá para ele não tem nada a ver com o que ele perguntou. Ele fala para Jesus assim, mestre, nós sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus, pela pergunta dele, Jesus percebeu o que ele precisava receber de resposta. Queridos, no reino de Deus, Deus nunca vai responder exatamente o que nós perguntamos. Ele sempre vai responder o que nós precisamos saber. A nossa pergunta, ela pode não ter conexão com a resposta de Deus. Mas é importante nós entendermos o seguinte: Deus, Ele não está preocupado com o que nós queremos, Ele está preocupado com o que nós precisamos. Ele não responde o que nós queremos ouvir, Ele responde o que nós precisamos ouvir. Muitas vezes nós queremos que Deus responda algo que seja agradável ao nosso coração. Ele sempre vai responder o que é necessário para o nosso coração. Quando ele dá essa resposta para Nicodemos, ele diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus diz para ele. Aí Nicodemos diz assim: Senhor, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus dá uma segunda resposta para ele. Jesus diz assim: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, o novo nascimento é um dos grandes mistérios do reino de Deus. Um dos maiores mistérios do reino de Deus. Observem isso. Nicodemos, um profundo conhecedor da palavra de Deus. Conhecia a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Nunca havia ouvido falar sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus continua explicando para ele, e ele diz assim no versículo 7, Jesus diz assim: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Queridos, todos nós, né, pelo fato de estarmos aqui, pelo fato de existirmos, um dia nós nascemos da carne, a nossa mãe nos gerou. Mas existe um momento da nossa vida, queridos, em que nós precisamos nascer do Espírito, nascermos espiritualmente. Quando nós nascemos espiritualmente, nós começamos a perceber valores espirituais que até então não conhecíamos, até então nós ignorávamos, nós desprezávamos. Eu quero colocar aqui, queridos, 3 pensamentos, e dentro desses 3 pensamentos, com a graça de Deus, eu quero elucidar, né? Eu quero clarear um pouquinho na sua mente e no seu coração estas verdades a respeito de nós mesmos.
A Bíblia, a palavra de Deus, ela revela, queridos, muito mais de nós do que nós imaginamos. Nós olhamos a Bíblia e nós ouvimos, nós conhecemos sobre Moisés, sobre Davi, Isaac, Jacó, Abraão, Jeremias, Isaías e todos esses homens aí. Mas na realidade, queridos, o propósito da Bíblia é nos revelar quem nós somos. Revelar quem nós verdadeiramente somos. Quanto mais examinamos as Escrituras, mais nos encontramos. Quanto mais examinamos as Escrituras, mais nos descobrimos. Pastor, eu estou indo na igreja e as coisas comigo, parece que elas não se encaixam, pastor, parece que não dá certo. Você precisa se descobrir. É interessante o termo descobrir, Descobrir, eu preciso me descobrir. Como assim? Descobrir é tirar algo que está me encobrindo. Eu preciso me descobrir. Descobrir quem eu sou. Descobrir verdades a meu respeito que até então eu desconheço. Preciso conhecê-las. Então, eu quero trabalhar aqui em cima de 3 pensamentos e eu creio, com a graça de Deus, esses 3 pensamentos vão nos ajudar a nos descobrirmos melhor em Deus. Primeiro pensamento, versículo 3, a primeira resposta de Jesus a Nicodemos, ele diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o primeiro pensamento, primeira verdade que nós precisamos compreender a respeito desse ambiente espiritual é nascer de novo. Nascer de novo. O novo nascimento, nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. Isso. Nicodemos, ele não conhecia isso. Ele não sabia que isso existia. Queridos, as religiões, elas não nos revelam a verdade dentro da palavra de Deus. Elas nos ensinam a palavra de Deus, porém, não nos revelam as verdades da palavra de Deus. Pastor, do que o senhor está falando? Nicodemos era um homem religioso, ele tinha uma religião e servia ela fielmente. No entanto, a religião não soube ensinar isso para ele. Ele precisou aprender com Jesus essa verdade. Deixa eu falar algo para você que talvez conflite um pouquinho no seu coração, mas é verdade. A sua religião nunca vai ensinar você aquilo que Jesus quer ensiná-lo. Melhor do que uma religião é servir a Jesus, é caminhar com Jesus, conhecer Jesus. Esse Nicodemos, queridos, a Bíblia descreve a sequência da história dele. E ele vai percebendo, a Bíblia mesmo, falando, ele aparece aqui em mais 2 outras passagens dentro do Evangelho de João. Uma das passagens, ele defende Jesus, Jesus estava por ser preso, ele defende Jesus diante dos judeus. E a segunda passagem que menciona obras de Nicodemos é quando Jesus está na cruz, já morto, crucificado. Ele vai junto com José de Arimateia, tira o corpo de Jesus da cruz, embrulham o corpo de Jesus em alguns lençóis e o depositam no sepulcro. Esse Nicodemos é um dos homens que sepultou Jesus, que levou Jesus para o sepulcro. Esse homem, ele mudou o conceito dele em relação a Jesus. Ou seja, ele percebeu que só a religião não estava dando a ele o entendimento que ele precisava ter em relação às coisas espirituais. Então, o primeiro passo para nós podermos descobrir os valores espirituais, nascer de novo. Nascer de novo, querido, está relacionado com o início de uma vida. A nova vida que vivemos em Jesus precisa ser vista
como uma condição diferente daquela que vivemos anteriormente. Olha isso. Nós olhamos para a vida de Jesus na cruz, aliás, na Bíblia, né? Olhamos para a vida de Jesus na Bíblia e nós vemos que Jesus desejava a cruz. Pilatos, quando ele está ali sendo julgado, Pilatos diz assim: homem, te defende, apresenta a tua defesa, eu posso te libertar se eu quiser. Ele diz: nenhuma autoridade teria se o meu pai não te desse ela. Faz o que tu tem que fazer. E ele fica sem ter o que fazer, só eu vou lavar as mãos, não posso condenar esse homem, não vejo nele. Mas Jesus sabia que ele precisava ser crucificado. Quando Jesus chega na cruz, que ele é crucificado, que ele está lá, sangrando, vertendo o seu sangue, ele olha para o Pai e diz: Pai, está consumado, cumpri o meu propósito, cheguei onde eu precisava chegar. Não parece meio insano alguém desejar morrer? Só que Jesus, queridos, ele compreendia com muita clareza esse ambiente espiritual. Quem de nós, de livre e espontânea vontade, diz: não, Deus, pode, eu me entrego, pode tirar a minha vida. Jesus fez isso sabendo o que estava fazendo. Ele disse: Pai, se eu não entregar a minha vida para Ti, eu não consigo salvar os meus irmãos, eu não consigo libertá-los, eu preciso libertá-los, eu preciso tirá-los dessa cadeia espiritual onde eles se encontram, e a única forma disso acontecer era Jesus dando a sua vida, Ele sendo sacrificado no nosso lugar. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar. A lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pelo nosso pecado, queridos, nós merecíamos estar pregados na cruz, nós deveríamos ser condenados à morte. Jesus, ele disse: não, Pai, deixa que eu morro no lugar deles, cumpra-se em mim toda a punição que estava prevista para a vida deles. Jesus entendia esse ambiente espiritual. Quando nós entendemos esse ambiente espiritual, queridos, as coisas desse mundo, elas não nos influenciam mais. Nós não somos mais feridos pelas coisas terrenas, pelas coisas... O versículo 6, Jesus diz assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu e você, queridos, nós somos seres espirituais. O Diogo está aí? Cadê o Diogo? Está ali? Deixa eu pegar aí o Cello. O Cello, o pai do Cello é um homem muito rico. Diz amém, Cello. Isso. O pai do Cello é um homem muito rico, mora nos Estados Unidos e tem nos Estados Unidos uma grande empresa. Uma grande empresa, poderosíssima. E daí o pai do Cello falou o seguinte para ele: Cello, nós temos uma empresinha pequenininha no Brasil, eu quero que você administre essa empresa lá no Brasil. Ela é pequenininha, é uma empresa de faturamento pequeno, mas a tua administração nessa empresa no Brasil vai fazer com que dentro de um tempo eu possa te trazer para você administrar a minha grande empresa nos Estados Unidos. O Cello, ele vai cuidar da empresa no Brasil, mesmo sendo pequenininha, ele vai cuidar dessa empresa com todo o empenho. Por quê? Porque ele sabe que o comprometimento dele com a empresa do pai no Brasil vai levá-lo a ser um administrador da grande empresa do pai dele nos Estados Unidos. Vai mudar o salário, vai mudar muita coisa. Queridos, o nosso Pai, o Pai Celestial,
ele tem um reino celestial que nos pertence, ele está nos aguardando lá, porém, ele nos deu aqui na terra um reino terreno, onde nós precisamos servi-lo aqui, entendendo que a forma como nós servimos o nosso Pai aqui na terra determinará a nossa ida para o reino celestial. Dá para entender isso, né? Agora, como que eu me comporto aqui? O Cello, ele sabe que ele está fazendo com zelo o trabalho dele aqui. Ele sabe que o pai dele vai levar ele para lá. Ele vai ficar murmurando? Ele vai ficar reclamando? Ele vai acordar de manhã cedo triste, abatido, deprimido? É claro que não. Ele vai acordar de manhã e dizer, meu Deus, daqui a pouco meu pai vai me levar para os Estados Unidos e eu vou trabalhar na empresa dele, o meu salário vai aumentar, eu vou morar numa casa maravilhosa. Por que nós não agimos assim? Por que nós reclamamos quando acordamos? Por que nós levamos uma vida, no bom sentido, né? Medíocre aqui na terra? A palavra medíocre, ela não é uma palavra pejorativa, ela é uma palavra que se autoexplica, né? Medíocre, médio, credulidade. Crê medianamente. Não crê de uma forma plena. O novo nascimento, queridos, nos faz compreender as coisas espirituais. O novo nascimento nos coloca dentro de um ambiente espiritual onde nós compreendemos quem nós verdadeiramente somos em Deus. A nossa realidade espiritual. Esse Nicodemos chegou para Jesus e disse, Senhor, me fala sobre isso que tu está pregando aí. Me explica isso. Eu não conheço isso. E Jesus foi explicando para ele. Foi falando. Mateus capítulo 6, versículo 20. Quando nós entendemos isso, quando nós ampliamos, queridos, o nosso entendimento espiritual, alguns versículos bíblicos, eles ficam mais claros para nós podermos entendê-los. Olha, Mateus capítulo 6, versículo 20. Nós usamos esse texto para ministrar dízimos e ofertas. Ele não está falando de dízimos e ofertas. Olha o que esse texto diz. Mateus capítulo 6, versículo 20, ele diz assim, ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Nós ajuntamos tesouros na terra. Todos nós queremos ter um tesouro, uma poupança, nós queremos ter uma economia, nós queremos ter posses, terrenos, bens, e está tudo certo, não tem problema nenhum em ter isso. Mas nós ajuntamos no céu? Nós nos preocupamos em ajuntar tesouros no céu? Eu conheci um pastor, ele já é falecido, ele já tinha uma certa idade, né, quando eu o conheci, o pastor Jacob Jensen. Pastor Jacob Jensen. Um homem simples, mas um grande evangelista. Ele disse que um dia ele estava ali na região do Planalto Central ali do Brasil, andando de trem. Ele disse que ele se assentou do lado de um senhor, e aí começou a puxar uma conversa com o senhor, e o senhor falou para ele o seguinte, está vendo essa terra aqui do lado? Está vendo esse terreno aqui? Até onde o teu olho alcança, toda essa terra é minha. Tudo isso eu conquistei. Aí o pastor Jacob olhou para ele, e lá em cima? O que tu conquistou lá em cima? Ele disse, como assim? É porque tu precisa conquistar algo no céu. E aí usou esse texto. Quando nós compreendemos a nossa verdadeira existência, queridos, espiritual, a palavra de Deus, ela começa a aparecer para nós de uma forma mais clara. Começamos a compreender. É o que Jesus estava fazendo com Nicodemos. Deixa eu provocar um pouquinho você aí. Nós frequentamos as igrejas, e às vezes a palavra de Deus ela fala
né, o nosso coração. Puxa, pastor, a palavra hoje falou tanto comigo, eu fui tão abençoado, né? Puxa, foi maravilhosa. Mas nós vamos para casa e nós voltamos a ser o que nós éramos antes de entrarmos na igreja. Aí depois, domingo que vem, a gente vem de novo na igreja, ouve mais uma palavra, volta para casa e volta tudo ao natural. Jesus estava fazendo de Nicodemos, queridos, ele fez com Nicodemos algo que mudou a vida de Nicodemos, mudou o comportamento dele, mudou as atitudes dele. Ele continuou sendo judeu, ele continuou frequentando a sinagoga, porém, agora ele sabia uma verdade que a religião dele nunca havia pregado para ele antes. Agora havia um entendimento no coração dele. A igreja do Senhor Jesus, em sua essência, é um solo que Deus coloca em nossas vidas para que possamos semear naquilo que é eterno. Às vezes eu converso com algumas pessoas, irmão, o que se faz na igreja? Ah, pastor, eu não gosto de me envolver com a igreja. Eu disse, não, querido, você precisa, né, participar da igreja, integrar-se. Não quero. Queridos, a igreja é o projeto de Deus na terra, onde nós servimos ao Senhor aqui, para que Ele possa também, né, em contrapartida, nos levar para a eternidade e termos o que desfrutarmos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O que é um galardão? Um galardão é dado para quem merece algo. O galardão é uma recompensa, é uma retribuição. Mas recompensa do quê? O que eu fiz para receber um galardão? Não sei. Deus é quem pesa isso. Está bom. Pastor, o que é um galardão? Não sei. Quanto que vale um galardão? Não sei. Deus sabe. O pagamento, tudo que nós fazemos para Deus, tudo. Queridos, a nossa salvação é graça de Deus, amém? A nossa salvação ninguém compra, né? Deus nos deu um presente chamado salvação. Pronto, filho, isso é teu. Ninguém, não precisa pagar nada por isso. Glória a Deus. Agora, as tuas obras, elas têm uma paga. Digno do seu salário é o trabalhador, diz a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que Jesus nos resgatou para as boas obras, para andarmos em boas obras. Efésios 2,8 fala isso. Nós fomos salvos pela graça, não pelas obras, pela graça de Deus. Ele diz, não pelas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém chega, eu fui salvo pelas obras que eu fiz. Não, ninguém pode se gloriar disso. Mas nós fomos salvos para as boas obras. E essas boas obras, elas têm uma recompensa, elas têm uma paga. Deus nos paga com galardões, Ele nos paga com uma moeda chamada galardão. Quanto que vale um galardão? Não sei. É Deus quem determina, a cotação do galardão. Essa cotação não chega na terra, ela é só celestial lá. Então, segundo pensamento que eu quero compartilhar com vocês, o versículo 10 de João 3, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Dá para imaginar Jesus assim meio que dando quase uma bronca em Nicodemos, né? Nicodemos, tu estudou tanta Bíblia, tu examinou a Bíblia, tu pesquisou, tu estudou, tu investiu tempo para conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, e tu não sabe do que eu estou falando? Não conheces essas coisas? Então, segundo pensamento, queridos, viver pelo que aprendemos. Viver pelo que aprendemos. Diga assim comigo: viver
Pelo que aprendemos. Isso. A palavra de Deus, ela não tem valor nenhum, se nós ouvirmos ela e não praticarmos. Se nós aprendermos algo das Escrituras e não colocarmos em prática, nós estamos desprezando completamente o valor das Escrituras. Elas precisam entrar no nosso coração e ela precisa produzir uma mudança no nosso comportamento. Ela precisa produzir uma mudança nas nossas atitudes. Nós precisamos ser diferentes a partir daquilo que aprendemos na palavra de Deus. Se eu aprendo e não pratico, queridos, ela não tem efeito, ela não tem valor nenhum para a minha vida. Então nós precisamos viver pelo que aprendemos. Jesus diz para Nicodemos, tu és mestre em Israel, mestre ensina. Mestre é uma pessoa que ensina. Ele diz: tu és mestre em Israel, tu ensinas as Escrituras e não sabes dessas coisas? Não vives dessa forma? Ele disse: não, Senhor, me explica. E Jesus foi ensinando para ele. Viver as coisas que aprendemos é a forma mais eficaz de crescermos espiritualmente. Vivermos o que aprendemos. Outro dia eu estava ministrando aqui uma palavra, eu falei sobre o servir na igreja, E o irmão, no final do culto, ele me procurou: pastor, essa palavra falou muito ao meu coração, muito ao meu coração. Hoje eu entendi algo, e eu quero mudar essa realidade. O que eu posso fazer na igreja? Daí nós passamos para ele a instrução, como proceder, para que ele pudesse servir na igreja, fazer a parte dele com Deus. Queridos, olha isso, é importante nós entendermos isso. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, muito provavelmente porque eu ouvi ela várias vezes, Assim, você leva o dízimo na igreja, o dízimo do teu salário você leva na igreja? Você leva. Você dá dinheiro para o pastor? Eu disse: não, para o pastor não, eu levo na igreja. Eu entrego para o Senhor. O pastor administra os recursos, mas eu, quando entrego, eu entrego para o Senhor. Eu não entendo isso. Pois é, porque é carnal, não é espiritual. Quando nós somos espirituais, queridos, nós vemos diferentes. Nós temos algumas pessoas que servem aqui na igreja, algumas não, várias pessoas, Queridos, e elas servem com tanta excelência. O retiro está acontecendo lá, em Barra Velha. Várias pessoas estão envolvidas na organização do retiro. Em especial, 3 casais. O Jeff e a Pri, o Thiago e a Vanessa, o Wanda e a Betinha. Esses 3 casais, eles estão assim, comprometidíssimos com o andamento do retiro. Eles estão 6 meses organizando esse retiro, queridos. 6 meses. O retiro ficou lindo. O local é lindo, Um hotel, eu não conhecia aquele hotel, a gente passa na frente, nem dá para ver que o hotel é tão lindo assim. Eles são 6 meses organizando. Eles não estão ganhando 1 centavo para fazer o que eles estão fazendo. Não estão ganhando 1 centavo. Se eu chegar para eles e disser assim: escuta, eu vou dar R$1.000 para eles. Não quero, pastor. A paga do que eu estou fazendo não vai ser os R$1.000. A paga do que eu estou fazendo, quem vai dar é o Senhor. Quando nós começamos a compreender valores, verdades espirituais, queridos, o nosso entendimento muda. A nossa compreensão muda. Viver pelo que aprendemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
A palavra de Deus, ela diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas somente são discernidas espiritualmente. Elas só se discernem espiritualmente. Queridos, vem cá. Não é insano uma pessoa tirar 10% do salário dela, entregar para a igreja? Não é insano isso? Não é? A gente já tem um salário meio curtinho, né? Ainda tira 10%, entrega na igreja, e além dos 10%, a pessoa ainda traz oferta, né? E, enfim, não é insano isso? As coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Quando nós olhamos algo espiritual de forma natural, nós não compreendemos, nós achamos loucura. É o que o texto está dizendo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas somente se discernem espiritualmente. Somente se discernem espiritualmente. O Luquinha deu um testemunho aqui de manhã, né? Ele fez dízimos e ofertas, ele testemunhou. Ele queria que os pais dele fossem no retiro, mas os pais dele não tinham condição financeira de estar no retiro. Ele conversou com a Pri, disse: Pri, eu vou pagar o retiro dos meus pais. Pode ser? Pode. Ele deu a entrada e no mês seguinte foi demitido. Esse cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu queria muito que os meus pais fossem. Aí ele conseguiu um emprego temporário, um mês. Ele disse: puxa, um mês não dá para mim pagar o restante do retiro. E ele foi trabalhar, pagou a segunda parcela. Só que Deus viu o desejo do coração dele, querido. A pessoa que contratou ele chamou ele assim: Lucas, nós vamos te contratar por mais um mês, você vai trabalhar conosco mais um período, e esse período deu a ele o privilégio de pagar o retiro para os pais dele. Eles estão lá no retiro e estão amando o retiro, né? Estão amando coisas espirituais, verdades e valores espirituais. Quantos estão crendo? Diga amém. E para nós encerrarmos, o terceiro pensamento, né? Jesus diz para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, ele diz assim, o versículo 7, ele diz assim: não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O 8, ele diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós ouvimos o vento, nós sabemos, né, quando está ventando, a gente consegue sentir o vento, nós até conseguimos perceber a direção do vento, mas não sabemos onde ele se forma, né, não sabemos como que o vento se forma. Qual ventilador soprou o vento, criou o vento? Né, que ventilador é esse que gera o vento? De onde que vem o vento? Nós não sabemos de onde vem. Nós sabemos que ele existe. Ele passa por nós. E para onde que ele foi? Não sei. Nós não sabemos. Jesus está falando para ele: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, a maior dificuldade que nós podemos encontrar no reino de Deus é querer compreender as coisas espirituais. Nós não vamos compreendê-las. E Deus, Ele faz questão de não nos explicar as coisas espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos dentre nós aqui oram em línguas? Quantos oram em línguas? Amém. Glória a Deus.
Se alguém que não ora em línguas, deixa eu criar aqui, né, hipoteticamente uma situação. Você está dentro do ônibus, o ônibus meio cheio, meio lotado ali, né, Aí de repente o Espírito Santo vem, né, toca você, e você dentro do ônibus começa a orar em línguas. Quem está em volta vai pensar o quê? Né? Tá maluco, cara. Louqueou o homem. Né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Esse cara é maluco. Né? O que ele está falando ali que não dá para entender? Que maluquice é essa que ele está falando? Jesus estava falando para Nicodemos, queridos, de coisas espirituais. E ele foi acolhendo isso no coração dele. Ele foi compreendendo, ele foi assimilando isso. E ele gradativamente, ele foi deixando de lado, né, o tanto que ele se envolvia, o tanto que ele se dedicava à religião que ele seguia, e agora ele começa a andar mais próximo de Jesus. Agora ele começa a caminhar mais junto de Jesus. Ele começa a descobrir valores e verdades que até então ele não conhecia. Qual é o propósito dessa palavra nessa noite, queridos? Qual é o propósito dessa palavra? O que Deus tem para a nossa vida? Para onde o Senhor quer nos levar? Quais verdades o Senhor ainda quer nos ensinar que nós ainda não aprendemos? Quais princípios, né? O Cello falou de princípios aqui no começo. Quais princípios nós ainda ignoramos? Nós ainda não conhecemos? Por que nós levamos ainda uma vida tão natural? Por que ainda somos tão carnais? Sabe, queridos, às vezes uma pessoa nos ofende, às vezes uma pessoa fala algo para nós, né? Uma mentira, alguma coisa para nos ofender, nós ficamos ofendidos. Por que nós ficamos ofendidos se o que ela falou é mentira? Nós não deveríamos nos ofender. Querido, se uma pessoa, ouça bem isso, se uma pessoa nos critica, ouça bem isso, se uma pessoa nos critica, ela está revelando o que ela é, não o que nós somos. Eu não sou definido pelo que as pessoas falam de mim. Se eu sei quem eu sou, o que uma pessoa fala de mim não colocará em dúvida o que eu sou. Cello, se alguém te chamar de ladrão, você vai ficar ofendido? Por quê? Porque ele não é ladrão. Não, o Cello é um ladrão. Se eu critico o Cello, queridos, eu estou revelando quem eu sou, não ele. Eu estou revelando o que é o meu coração, não o que o Cello é. Quando nós somos espirituais, as coisas circunstanciais, elas não nos influenciam, não somos influenciados pelas circunstâncias. Olha, a inflação está crescendo. É verdade. E agora? Não é? O meu pai sustenta um passarinho, não deixa um passarinho morrer da fome. Tu acha que ele vai deixar nós morrermos da fome? Não somos nós mais importantes do que os passarinhos? Há um Deus que nos ama, queridos. Há um Deus que nos ama. E Ele quer ter experiências mais profundas conosco. Nicodemos bateu na porta de Jesus. Mestre, preciso falar contigo. Ele está esperando eu e você batermos na porta dele para descobrirmos verdades espirituais que ainda não conhecemos.
A religião nunca nos ensinará isso. Você só vai conseguir aprender isso caminhando com Jesus, aprendendo dele essas verdades maravilhosas. Ele tem algo maravilhoso para a nossa vida nessa noite, queridos. Há algo que Deus quer revelar ao nosso coração. Há verdades a seu respeito que você ainda não conhece. Há dons que o Senhor já te deu, já estão com você, e você ainda não está usando porque não sabe que já foi dado a você. Deus colocou em você, queridos, virtudes maravilhosas, virtudes extraordinárias, que nós só vamos descobri-las quando começarmos a caminhar verdadeiramente com Jesus. Batermos na porta dele e dizermos: Jesus, eu quero conversar contigo. Faça uma experiência. Faça uma experiência. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar com o Pai secretamente, que em secreto Ele nos ouvirá. Faça algo profético. Feche a porta do seu quarto por fora. Esteja você por fora. Bata na porta e diga para Jesus: Jesus, posso entrar? Ele vai dizer: entra, filho. Você vai entrar. E você vai ter com Ele, queridos, a maior experiência espiritual da sua vida. Porque Ele vai estar esperando você lá. Ele vai estar esperando você com uma verdade maravilhosa para o seu coração, com uma verdade que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento, vai mudar a sua compreensão de você mesmo, quem você é em Deus, a pessoa maravilhosa que você vai descobrir dentro de você, a pessoa espiritual que Deus colocou aí dentro, uma pessoa nova, aquela pessoa que Jesus diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Queridos, existe alguém espiritual aí dentro esperando nascer de novo, para revelar para você verdades maravilhosas, verdades extraordinárias, uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida plena, uma vida abundante, queridos, uma vida regrada, regida por verdades maravilhosas, verdades extraordinárias, está te aguardando, está me aguardando em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra em seu coração? Vamos aplaudir Jesus, queridos, por essa palavra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nicodemos, alguma coisa nele provocou ele para procurar Jesus. Eu declaro, queridos, eu declaro nessa noite, que algo em você, algo dentro de você, vai incomodar você. E você vai, enquanto eu não tiver esse encontro com Jesus, enquanto eu não tiver essa conversa sincera com Jesus, eu não vou sossegar, né? Eu quero ter esse encontro com Jesus, eu quero ter essa experiência com Ele. Vale a pena procurar Jesus, queridos. Vale a pena ir ao encontro dEle. Ele tem coisas maravilhosas para nos revelar, para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Vamos colocar em pé. Quero orar abençoando a sua vida nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, queridos. Esse homem, ele saiu da sua casa. Ele sabia, queridos, que ele precisava ter uma atitude e tomar uma decisão. Eu preciso mudar algo na minha vida. Eu não posso mais levar a vida que eu estou levando. O que eu vivi até agora não é suficiente. O que eu vivi até agora não supriu a minha necessidade, não supriu o meu coração, não preencheu o meu coração. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso conversar com Jesus. Eu preciso ouvir de Jesus a respeito dessas verdades maravilhosas. Ah, querido, eu oro nessa hora para que Deus coloque dentro de você um desconforto, para que Deus coloque dentro de você uma inconformidade, um inconformismo com você mesmo, que faça com que você
saia do lugar onde você se encontra e você possa ir na direção de Jesus. Dizer a Jesus: Jesus, eu preciso conversar contigo, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso ter uma conversa contigo, Jesus. Eu quero ouvir do Senhor a meu respeito. Eu quero conhecer essas verdades espirituais. Eu quero viver uma vida espiritual no Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra encontrou, Senhor, acolhimento no nosso coração nesta noite. Essa verdade, Deus, ela trouxe um impacto na nossa vida. Ela nos confrontou com valores nossos. Ela entrou no nosso coração e ela nos fez compreender coisas que não compreendíamos. Pai, esta palavra, Senhor, ela está ardendo no nosso coração. Há uma mudança que precisa acontecer em nossas vidas. Há algo novo, Deus, que precisa acontecer, Senhor. E nós sabemos que essa mudança, ela está em Ti, Jesus. Tu és aquele que vai mudar a nossa vida. Tu és aquele que vai mudar o nosso entendimento, que vai ampliar a nossa compreensão, que vai descortinar na nossa mente as verdades que nós ainda ignoramos, que nós ainda não as conhecemos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toca agora o coração do meu irmão, da minha irmã, ó Deus, dessa pessoa, Pai. Deus, talvez ele não veio a esse lugar esperando buscar isso, mas assim como Nicodemos também não esperava encontrar o que encontrou. Que esta mudança aconteça no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos viver a nossa vida espiritual, de forma, Paizinho querido, que as manifestações sobrenaturais possam acontecer. Ninguém pode fazer os sinais miraculosos que Tu fazes se Deus não for com ele. Assim como Nicodemos descobriu que Jesus fazia os sinais miraculosos, assim também, Pai, nesta noite eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sinais começarão a acontecer, maravilhas começarão a acontecer, Pai, curas começarão a acontecer, dons começarão a se manifestar, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Toca, Pai, toca agora cada coração, cada vida. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo acontecendo nesse lugar, algo novo acontecendo nesses corações, Pai. Algo novo, Deus, da parte do Senhor para estas vidas, Pai. Não seremos mais os mesmos, não seremos mais os mesmos, Deus. Algo novo, algo novo, algo novo. Toca, Senhor, esse coração. Toca, Senhor, essa mente. Toca-nos, Senhor, com a maravilhosa graça do Senhor. Toca-nos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca-nos nesta hora. Toca-nos nesta hora. Estou te esperando. Obrigado, Deus. Aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Sim, Deus, sim, Deus. Toca no Senhor, toca no Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Glórias a Ti, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou.
já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Somos gratos a Ti. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, Pai. Deus, e nós queremos sair deste lugar não da forma como entramos, mas nós queremos sair deste lugar com a convicção no nosso coração. Algo está mudando em nossas vidas, Pai. Algo precisa mudar em nossas vidas. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, o Senhor melhor do que qualquer um de nós. O Senhor conhece cada necessidade, Deus. Cada necessidade. Eu declaro, Pai querido, que o Teu Espírito Santo começa a tocar agora essa vida. Começa a tocar agora esse irmão, essa irmã. Socorrendo essa pessoa na sua necessidade. Trazendo sobre ela a graça, a bondade e o favor do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Não quero mais sair daqui. Vá na paz. Que o Senhor lhe conceda uma semana maravilhosa. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em sua vida. Que o amor de Deus transborde em seu coração. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você.
em nome de Jesus. Amém, queridos. Mais uma vez vamos aplaudir ao Senhor Jesus, queridos. Obrigado, Deus.